você compra o frasco, né? E é bom, se você não tem experiência, leva no seu mecânico e pede ele para adicionar, mas A geralmente... gasolina aditivada, de fato, ela limpa os Mas, bicos? consequentemente, se aumentou a potência, você vai diminuir a vida útil dele. Então, assim... Olá, sejam muito bem-vindos ao Pod Prosa. Nós estamos aqui mais uma vez com um episódio super especial. E mais uma vez nós estamos aqui inovando, né? Tivemos um episódio aí recentemente que estávamos falando sobre arquitetura. Dessa vez nós estamos falando agora sobre motores de combustão interna. Temos aqui conosco uma pessoa super especial, o Esdras, que vai dar uma aula aqui para nós. Eu tenho certeza que você vai gostar. Já gostaria de mandar alguns abraços aí, de uma maneira muito especial. Um abraço para a turminha de Rio Grande do Sul. Um abraço para vocês que está nos acompanhando aí através da rede TV Mais. Um forte abraço para vocês. Gostaria também já de agradecer aqui aos patrocinadores. Nós temos a 2V Consultoria e Engenharia. A 2D é uma empresa que trabalha focada na auditoria, consultoria de atmosfera explosiva. Então, olha aí, se você está precisando de uma consultoria, precisando de uma orientação que seja neste ramo, procure aí a 2V Consultoria e Engenharia. Tem a Contagem Motorpeças. É isso mesmo, Esdras? Isso. Né? Muito obrigado por essa parceria. E no decorrer deste episódio aí, nós vamos apresentar um pouquinho mais do que eles podem nos assistenciar, né? Temos também Alto Giro. É isso mesmo, Esdras? Alto Giros, uma parceiraça nossa aí para este episódio e para o dia a dia aí, para vocês que têm oficina. Eu acredito que vai somar. Vai somar, né, Esdras? Com certeza. E nós temos também a Ponto Car Serviços, não é isso? Isso. Nós somos uma empresa lá de manutenção automotiva em Sarzedo, né? Já estamos lá há 13, vai fazer 13 anos agora. E estamos aí agarrados, todo dia aprendendo um pouquinho. E quem tiver curiosidade em conhecer também, né? Nós temos o nosso Instagram. Eu posso divulgar através do meu e tem um Instagram que eu considero como reserva, que é o próprio Instagram da oficina.k Serviços, né? Eu divido o nosso conteúdo ali entre os dois perfis. É isso aí. Então, acompanhem este episódio até o final, porque hoje promete aí, tem muita coisa quentinha saindo aí. Esdras, seja muito bem-vindo. É um prazer enorme receber você aqui. Se apresente para nós, para este público aí que nos acompanha. Fala aí quem que é o Esdras. Conta um pouco da sua história aí para nós. Bacana. Muito prazer, né? Meu nome, como você falou, Esdras. Sou um fã de manutenção automotiva. A gente está, igual eu falei, 12 anos já com a mecânica lá, né? Ao Centro Automotivo Aberto. Mas já de antes um pouquinho, a gente já vem nessa área, né? Como se diz, estamos agarrados. E para me contar um pouco da minha história aqui, eu não poderia deixar de honrar algumas pessoas, né, que fizeram parte do início de tudo. Resumidamente, vou tentar resumir isso aqui, senão fica uma hora só na história. E aí a gente não dá deixa um conteúdozinho para o pessoal. Mas é o seguinte, eu com os meus 14 anos de idade, eu tinha umas referências, né, de carro, eu gostava de carro, eu ficava vendo o meu tio, né, o Rony, e ele tinha aqueles carros, tal, aquela época de fazer carro rebaixado, som, e aquilo ali me chamava a atenção. Mas em um evento um pouco, até assim, meio que controverso, né? Teve um acidente com um Palio dele, que é o Palio que eu lembro que a gente ficava os finais de semana, né, quando eu morava com minha avó e com ele lá. Era o carro que a gente lavava, né? Então, aquele carro que você
tinha aquele primeiro contato com o carro, né? De lavar, de funcionar. Ele teve um acidente com esse carro e, infelizmente, veio a perder o carro, né? E nisso, logo em sequência, ele comprou um Santana Turbo. E quando eu cheguei da escola, que eu vi aquele carro, né? Aquele carro mais antigo da época, não, carro 90, nós estávamos em 2004. Eu vi aquele carro, aquilo me chamou a atenção. E quando a gente foi andar, o barulho do motor, o carro era turbinado. Aí eu falei, não, é isso aqui que eu quero para mim. Eu quero aprender isso aqui. Eu quero aprender a turbinar carro. E eu falei com ele, né? Falei com minha avó, porque na época estava muito em alta aquela questão da informática, né? Você virar um técnico em informática. Aí eu lembro até hoje que eles me apresentaram as duas propostas. Para que você quer ir? Eu falei, você quer ir para mecânica ou você quer ir para informática? Eu falei, não, eu quero aprender a turbinar carro. E, assim, essas pessoas que eu vou citar que fazem parte da minha história, né? Meu avô, que é o seu Bené, que hoje nós já não encontra mais no nosso meio, né? Ele já veio a falecer. E ele falou, não, nossa família precisa de um mecânico na família, então a gente tem que investir. Se ele quer, então vamos dar um jeito. O tio Weber, que era parte do sindicato dos trabalhadores aqui com o Betim, então ele tinha os parceiros, né? Onde surgiu a oportunidade de eu fazer o meu primeiro curso profissionalizante de mecânica automotiva, que era se não me engano, chamava CAT. E, assim, foi dali que começou a nascer, né? É isso aí. O meu tio, que, né, mais para frente na história, o tio Rony foi o grande impulsionador, né? O que arquitetou toda a questão da gente ter a oficina hoje. Né? E a família mesmo, no geral, apoiando, né? Então, juntou todo mundo aí, a minha vontade de turbinar um carro. E começou daí, né? E daí surgiu a manutenção automotiva na minha vida e até hoje. Hoje eu sou formado também em engenharia mecânica. Em 2012 eu cursei em engenharia. E abriu muito também a mente para essa questão da mecânica. Resumidamente, é isso aí. Muito bom. Legal. Então, já que você mencionou aí essa questão, né, de turbinar carros, aí a gente já vai começar por aí. Você, de fato, já turbinou algum carro? Sim, eu tive um Santana turbinado. É um carro, não foi o meu primeiro carro, né? Mas logo quando a gente abriu a oficina, eu sempre falava, agora estou com a oficina aberta e tal, a gente está fazendo um serviço aqui de manutenção e aí começamos a olhar, agora a gente tem que ter um carro para mim e tal, que eu vou começar a faculdade. Aí meu tio já ficava assim, não, você tem que comprar um Uno para você ir para estudar. Eu falei, tio, tinha um amigo nosso que tinha um Santana azul executivo guardado na garagem, com defeito, nunca conseguiu resolver o problema do carro, né? Eu falei, tio, ele está me oferecendo carro, vou comprar esse carro. E foi aí, né? Acabou que foi um Santana também, o mesmo modelo, né, de ano, e foi o primeiro carro que eu turbinei, tive o contato, a experiência, né? Foi um aprendizado muito grande também. Porque a área da preparação ela é um pouco assim, ela é como se fosse uma extensão da área da manutenção, né, automotiva. Tá tudo ligado ali, sim, questão de manutenção, mas ela é uma extensão, né? Ela é um público mais específico, né? O objetivo ali é um pouco diferente, né, da manutenção, mas não deixa de ter a manutenção também. Agora, qualquer motor, ele pode ser turbinado? Quais que são, assim... Eu já nem tinha pensado nisso, não. Você foi falar de turbinar, agora eu sou curioso aqui, né? Qualquer motor, eu posso turbinar? Quais que são os critérios? O que eu tenho que observar? Vamos supor, por que turbinar? Entra dentro disso. É só paixão? O que é? Cara, ronco? Vamos lá. A gente, se tratando de motores turbos, hoje as tecnologias... a maioria dos carros hoje já vem turbos de fábrica, né? A gente tem aí a linha Volkswagen, as linhas TSI, né? Nós temos o Onix Plus é turbo, a Tracker, nós temos a Fit também, com motor multi-air 1.3 turbo, né? Então, assim, o turbo em si é uma tecnologia já antiga, né? Mas ela visa o reaproveitamento de uma energia, né, dispersada nos gases de escape, né? Turbos convencionais. Então, assim, ela vai visar desempenho, vai visar economia em um certo ponto, tá? O pessoal confunde muito. Mas por que carro turbo bebe? Não, tem um parêntese nisso, né?
mas é um motor com uma cilindrada menor, tendo potências de um motor com uma cilindrada maior, em resumo. Isso te traz aí ganhos energéticos, né? Até mesmo no quesito de emissões. Então, o turbo ele faz parte hoje da tecnologia dos carros, né? E antigamente, até assim, a gente vai falar lá em 2013, a gente já tinha carros com essa tecnologia já, né? Sobre qualquer carro pode ser turbinado? No meu entendimento, sim. Mas, como todo projeto, ele tem que ser analisado, né? Porque quando a gente está falando de turbinar um carro, já vem aquela questão, né? Tem pessoas que vão entender dessa forma, né? Não, que vai ser um carro agora doido, que vai andar e tal. Tem os perfis, né? Para quê? Qual que é a finalidade daquele projeto, né, em si? Na grande maioria, é entusiasta, né? Igual foi o meu caso. Eu tinha vontade de ter um carro turbo porque eu gostei do desempenho que você preparar um motor, você sobrealimentar ele, te gerava. E isso até hoje é paixão nossa, né? Tanto é que a gente tem alguns projetos em andamentos aí. Mas o turbo em si, para os carros antigos, ele tem essa finalidade mais de entusiasta, né? O cara que tem é aquele cara que teve um sonho de ter um golzinho quadrado, aí já compra o golzinho. Golzinho é sinônimo de turbo, né? A gente, pelo menos no nosso meio, né? Mas hoje a gente vê o leque se abrindo. A gente tem os Opalas, tem os Fuscas, né? Ah, mas aguenta? Uai, depende. Qual que é a finalidade do seu projeto e o que você almeja de desempenho, de potência naquele motor em específico, né? E voltando para o carro mais novo, a gente visa o quê? O downsize, né? Um motor menor, com uma cilindrada menor, mas que com um potencial de desempenho maior. O turbo ele tem essa finalidade, né? Agora, quais que são os prejuízos aí de se turbinar? Cara, Ou não tem prejuízo, né? tem, sempre tem. Até assim, vamos falar assim, analisando o contexto. Um motor projetado para gerar 80 cavalos de potência. Se você sobrealimentar ele com uma certa, né, um certo grau de... Vou considerar assim de forma abrangente, assim, para ficar simples, né? Por exemplo, você quer dobrar a potência daquele carro. Então, você entende que um motor que foi projetado para rodar, um exemplo aqui, hipoteticamente falando, 200 mil km, com 80 cavalos, ele sobrealimentado com o dobro de potência, você sabe, é nítido que a gente vai ter também o dobro de esforço dentro daquele motor. E, consequentemente, o dobro de desgaste. Né? E tem aquelas outras questões, né? Por exemplo, você fez um projeto para turbinar aquele carro, você só simplesmente colocou um kit pronto em cima e o que a grande maioria faz. E aí a gente tem que ver como que estava a saúde do seu motor, se você refez seu motor do zero, se quando você refez seu motor, você adequou ele às medidas que são apropriadas ali para o motor durar, né? E isso a gente não fala não só de turbo, né? De qualquer carro hoje em manutenção, qualquer retífica de motor hoje, se um motor mesmo convencional, a hora de reajustar o motor, de colocar ele dentro dos parâmetros adequados, errar, vai matar a vida útil dele. Né? Por isso que a gente pega aí aquelas histórias, retificou o motor, o carro nunca mais é o mesmo, o motor não vai durar igual era original. Mas é porque lá no fundo, né, acaba se tendo alguns erros, né, no processo de execução desse serviço. Então, consequentemente, o carro turbo, que ele é o carro que foi turbinado, não é regra, tá? A gente vai ver várias histórias, mas, consequentemente, se aumentou a potência, você vai diminuir a vida útil dele. Então, assim, sim, tem um prejuízo, talvez, né? Um preço a pagar. Mas pode ser um prejuízo controlado também, né? Pode. Vai depender calculado, na verdade. De vários fatores, né? Vai depender de vários fatores. Igual eu falei, como a questão, né, de como é construído aquele projeto, de como ele é usado. E eu digo isso de usado não é só na forma de, o cara só anda acelerando. Não. A manutenção também com aquele carro. Os cuidados com a manutenção. Né? Até sobre manutenção independente, se o carro também... Um carro que é projetado para rodar, hipoteticamente em números falando, 200 mil km aqui, se ele não tiver a manutenção adequada, com tudo adequado,
né, eu digo isso nos mínimos detalhes. Um prazo de manutenção correto, um óleo utilizado específico para aquele carro, né, feito nos padrões que pede a fábrica, né, atendendo às normas. Então, você vai matar a vida útil também. Então, assim... Falando de manutenção, então, beleza. Mas o tema turbinar, né, eu quero deixar um pouquinho aí para quem está acompanhando aqui. Eu vou deixar um pouquinho mais para o final, para que você mencione, tá, beleza, eu quero turbinar o meu carro. Quais que são os passo a passo? Então, a galera vai ter que acompanhar até o final aí. Vamos ver os entusiastas aí, o que eles vão querer fazer. Mas, vamos lá, sobre manutenção, porque é muito comum, né? E aí também, às vezes a gente tenta generalizar, mas a gente não tem um número exato para isso. Mas um determinado número de pessoas, né, talvez eu até esteja dentro desse número aí, compra o carro, só dirige. Né? O que você, como mecânico, falaria? Quais que são as manutenções, de fato, básicas? E às vezes parece ser assim, não, bobeira falar sobre isso. Mas aí é você que vai falar se isso é bobeira. O que você tem pegado no dia a dia aí nas oficinas, quando você está trabalhando? O pessoal anda direitinho com a manutenção do veículo? Então, é complexo isso aí, hein? Olha, como todo projeto, comprar o carro, ele tem que ser tratado como um projeto. Quando você vai construir uma casa, um exemplo, né? Vou abordar um exemplo aqui para a gente entender. Quando você vai construir uma casa, você tem uma ideia, eu quero construir uma parede, quero fazer uma janela aqui e tal. Aí você já faz o projeto, ou não faz o projeto, e começa a fazer, aí de repente a parede fica torta, ou você não contratou um cara legal. Então, como tudo na vida da gente é bom ser estudado e planejado, o carro, para que você tenha uma boa experiência em ter um carro, vai exigir de você um planejamento, desde a aquisição e um cuidado durante o uso daquele carro, com a manutenção. Eu abordo que, sinceramente falando, não fiquem com raiva de mim os clientes que estiverem... A maioria do pessoal, infelizmente, erra em 2 pontos. O primeiro, não se atentar, né, de forma que deve ser para as manutenções, e eu digo as preventivas e não as corretivas, tá? E também na hora de adquirir um carro, na hora da aquisição. Eu vejo muito o emocional falar muito forte e isso vai influenciar lá na frente, na hora que a pessoa for deixar um carro para dar uma revisão. Às vezes tem a pessoa que tem aquele sonho, por exemplo, eu vou pegar aqui um exemplo que aconteceu muito nesses últimos anos, que quando lançou o Renegade, né? E aí o pessoal, não, é meu sonho, aquele Jeep, ele é bonito. E a gente começa a ver que o pessoal, às vezes, assim, não pesquisa sobre manutenção, ou o carro, ele já sofreu, né? Porque vai comprar um seminovo, né? A maioria do pessoal compra o seminovo e pega um carro que é onde a manutenção não era adequada, não foi dada uma manutenção de forma correta. Aí a pessoa compra aquele carro, porque é o sonho dela, e é o sonho dela, do marido, aí já põe aqui na cabeça. Aí entra numa agência e já vi lá aquele carro debaixo daquelas luzes lá, né? As luzes enfeitiçadas. Aquele sonzinho. Aquele som, o cara chega, né? não, entra no carro. A pessoa, funciona o carro. Coloca sua família, os meninos. Aí não, que a gente vai... Aí o cara já chega aqui, ó, o contrato já está pronto, né? Um exemplo, uma brincadeira aqui, né? Mas aí acaba pegando um modelo, né? Uma Você unidade, quer pagar quanto, né? Uma unidade onde foi facilitada a entrada e tal. Aí pega uma unidade onde não foi dada a manutenção preventiva. Aí o carro vai lá, em pouco tempo, passa a garantia, em pouco tempo ele apresenta um problema no câmbio. Aí nós estamos falando de valores aí de R$20 mil, R$22 mil para dar uma manutenção de forma correta, né? Aí a pessoa vira aquele carro, aquela experiência que ela deveria ter, né, com aquele carro boa, vira um pesadelo, né? E aí, o outro erro na sequência é que aí o pessoal, às vezes, foca no custo e não em resolver o problema de forma que seja com a qualidade e com o jeito certo de ser resolvido, né? Onde
onde acontece, aí o carro começa a virar uma lasanha, vamos dizer assim, né? Depois a pessoa, no final das contas, a pessoa acaba vendendo o carro e fala mal do carro. Ah, porque o carro é ruim, nunca mais, Deus me livre. Não tive aquele carro, nunca mais. Que carro me tomou outro carro de, de prejuízo. Mas o grande erro está lá no início, no planejamento. Por exemplo, eu sou assim, categoricamente, eu afirmo que muitos compraram um carro, eles não sabem, às vezes, assim, um custo de manutenção básica do carro. Por exemplo, quanto que esse carro vai me dar de manutenção numa troca de óleo, usando o óleo adequado. Entendeu? Fazendo também um serviço em um lugar, em uma oficina que tenha os parâmetros e a capacitação para atender aquele carro. Né? Sem querer te interromper, né? Na verdade, Não, é só para não perder esse ponto que você falou aí, que eu considero ser interessante para que a gente aborde, né? Quando você fala sobre parâmetros adequados, quando você fala também sobre o óleo adequado, explica isso melhor, né? A gente sabe que existe os óleos naturais, tem os sintéticos, tal. Eu posso misturar o óleo, cada carro tem um óleo. Eu posso chegar, porque tem algumas trocas de óleo aí, que aquele óleo de bombona lá, tal, só chega, coloca no seu carro, e aí? Então, Como que funciona? vamos lá. Se tratando de manutenção, eu particularmente, a gente gosta de adotar procedimentos que atendam às normas, né? Por exemplo, o manual te cita as normas que o seu carro atende, entendeu? A viscosidade, o tipo de óleo, e isso é um fator crucial hoje para a durabilidade do motor, né? Vamos falar da parte do motor. Então, assim, não é qualquer óleo, né? Sempre que vai fazer um tipo de manutenção, é ideal que você faça que pelo menos aquele óleo que você comprou, aquela marca que você comprou, atenda às normas que o veículo pede, que está lá no manual. Por exemplo, se meu carro utiliza um 530, tá? É um 530. Mas esse 530 que você comprou, ele está adequado com a norma, por exemplo, uma norma. Vamos falar um óleo que eu gravo bem na minha cabeça, que é o da Volkswagen, que a gente atende muito lá, né? Então, 540, 502, 505 ou 508, 509, que são as normas específicas para os motores. O 502 e 505 vai depender por exemplo, das gerações dos motores, mas as gerações mais novas vão atender o 508. Você compra um 540 que pode ser que ele não atenda aquela norma. Entendeu? Então, assim, eu estou colocando o óleo correto no meu carro. Eu estou colocando 540, pede no manual, beleza. Ok, a viscosidade está certa. Mas e a norma? Porque a norma ela também está relacionada a componentes, a cargas de aditivo que vão ser projetados para atender aquele motor. E isso por isso que, né, muitas das vezes a gente pega carros com pouquíssimas quilometragens, mas o motor está com borra, foi feito o procedimento errado, né, até o prazo, entendeu? É igual a uma coisa que acontece muito. O pessoal, eu troco meu óleo eu uso óleo para 10 mil. Não existe isso. Óleo para 10 mil, para 5 mil. Existe o procedimento de uso no seu carro, o qual ele vai se enquadrar em um procedimento de manutenção. Por exemplo, no manual, na maioria deles, vem escrito uma nota de atenção ao uso convencional e uso de manutenção severa. Entendeu? Então, assim, não existe aquele óleo de 10 mil, porque o uso convencional, que é o uso normal, que a fábrica recomenda, sim, o óleo vai ser trocado a cada 10 mil ou a cada 1 ano. Só que na nota, no mesmo manual, existe uma nota, atenção, se o seu carro se enquadra nas manutenções de uso severo, você tem que trocar o óleo a cada 5 mil ou 6 meses. Uma das coisas que as pessoas confundem muito, né? Então, assim, olha só para você ver, só num ponto as pessoas não dão atenção para isso, na maioria das vezes. Será que eu estou usando o óleo adequado? Será que o mecânico que eu estou levando, ele sabe disso? Ele está colocando o óleo correto para mim? Porque, tipo assim, mas não vai dar problema agora. Sim, não vai, mas daqui a pouco vai. Agora, o que seria o modo severo?
Vamos lá. A gente tem 2 tipos de uso que vem descrito na maioria dos manuais, que é o uso convencional, que são atividades assim, vou afirmar que 99% do pessoal não trabalha com carro de uso convencional, e sim uso severo. O uso severo, ele se enquadra, o interessante isso, porque quando a pessoa, você fala assim, uso severo, aí a pessoa acha que é aquele carro que o cara viaja, que o cara acelera o carro e você já pensa assim, uso severo, né? Eu estou pulando. Eu já pensei aqui, severo é o quê? Mineração? Um dos pontos. Olha que interessante. O uso severo, principalmente nos manuais Volkswagen, lá tem uma nota que fala assim, longa inatividade. Por exemplo, aquele cliente que usa o carro só aos finais de semana. Aí vai trocar o óleo anualmente porque roda pouco? Está errado. Porque ele já saiu do enquadro de uso convencional. O carro que é longa inatividade, ele é considerado um carro de uso severo. Entendeu? Então, ele vai se enquadrar dentro. O severo aí está relacionado, sim, a ambientes com alta taxa de poeira, próximos de minerações. Né? E aí a gente, por exemplo, vamos citar a gente que é aqui de Sarzedo. Galera, todo mundo aqui de Sarzedo é óleo a cada 5.000 ou 6 meses. A gente tem de um lado Itaminas, do outro a gente tem a Uzi Britas e mais profundinho aqui a gente tem outras mineradoras. Né? Então, assim, se você está no minério, você sai do minério e cai na brita, rapaz. Não tem jeito, entendeu? Então, esse é um uso severo. Ah, mas meu carro é novo, eu vou trocar a cada 10 mil porque o manual... Porque senão fica caro. Está errado. Então, você não fez um planejamento para se adequar financeiramente para o uso daquele carro. Entendeu? É o ponto-chave. Ah, mas não vai dar problema agora, isso vai dar problema para depois. Beleza. Mas vai dar problema. É por isso que é onde a gente pega, às vezes, muitos seminovos que com 40, 50 mil estão apresentando problemas que você fala assim, pô, mas esse carro está com 40 mil, já deu problema no motor? Vai lá, vai rastrear o carro, o uso do carro, como foi feita a manutenção. Né? O polêmico aí, vamos falar de polêmica aí, o atual, o Onix com correia banhada a óleo. A gente vê vários vídeos aí, né, o pessoal... o carro com 40 mil, 30 mil, arrebentando correia. Aí, mas você vai ver. Grande parte desses carros hoje que eu atendo na minha região, estou falando da minha região, a gente vai ver o primeiro dono, é uma empresa, entendeu? E aí, será que foi um carro que foi atendido de forma correta? A manutenção dele foi construída ali, um processo de manutenção para aquele carro rodar bacaninha até aquela quilometragem? Aquele carro está sendo usado de forma correta, entendeu? É onde que entra. Ah, não, mas o óleo é para 10 mil. Não existe isso, óleo para 10 mil. Existe o tipo de uso seu. E a maioria é severo, entendeu? E combustíveis? É uma dificuldade. Eu, particularmente, assim, todos os carros são projetados para queimar, né? O carro flex queima álcool e gasolina, né? Vou falar uma coisa que, assim, minha experiência com manutenção, baseado naqueles carros que eu atendi. Eu, particularmente, eu tenho dois pontos de abordagem. Né? Não vou falar que é regra e que, assim, vai ter outros mecânicos que têm outras opiniões e eu não tenho problema nenhum com isso. Eu até entendo e concordo. Mas eu, particularmente, eu gosto de rodar mais com o combustível a gasolina, para usar aqui dentro. Porém, a gasolina ela tende a carbonizar mais o motor, principalmente no uso severo. Né? E tem gente que vai falar assim, mas eu uso álcool porque dá uma média de retorno melhor. Sim, mas eu, Esdras, na minha oficina, um exemplo que eu tenho categórico, os carros que mais me apresentam problemas de eletroinjetor, por exemplo, não vou falar assim que é o álcool. Não posso falar isso porque o carro é projetado para queimar os dois combustíveis. Mas, coincidentemente, os carros que eu pego com mais problema de bico injetor, você vai olhar o histórico, você abastece com qual combustível? Aí eu uso álcool. Entendeu? Então, assim, é algo que talvez, né? Talvez não, mas aí eu afirmo também. Poxa, você usa álcool, mas como que é a sua manutenção né, no carro? Como que você troca o filtro? Entendeu? O seu carro é um carro que fica parado muito tempo?
Entendeu? Porque, por exemplo, por experiência própria, o álcool ele tende a oxidar muito parado. Eu tinha um carro turbo mesmo quando a gente converte ele para o álcool, né? Aí quando eu uso para performance, eu gosto, igual eu falo, ó, se você está interessado um pouco mais de performance, você usa o álcool. Ele vai te dar um rendimento melhor. Para uma viagem, se o seu carro está legal, bota álcool, você vai ter uma experiência com um carro mais arisco ali, melhor, né? Com os cavalinhos a mais, né? Poucos, mas tem uma diferença. Mas o álcool, eu lembro que, por exemplo, o meu carro ficava muito parado, porque acabou virando um carro de entusiasta. Então, era aquele carro que eu ia para o encontro ou final de semana. E aí, quando eu ia funcionar o carro, às vezes que ele ficava muito tempo parado, aí ele tinha os manômetros, aí a pressão de bomba já caía. O carro já funcionava todo quadrado. Aí eu falei, nossa, daí você ia lá no filtro, você abria o filtro todo oxidado. E o álcool, ele meio que gera uma espécie de gel ali dentro, sabe? E aquilo ali é ruim, é prejudicial tanto para os bicos como para o sistema todo, né? Na gasolina você já tem isso menos problema. Entendeu? Mas... Agora, Wesley, vamos lá. Quando você falou de bicos injetores aí eu vou entrar dentro da questão, a gente falando sobre combustível, bicos injetores. A ideia aí de que a gasolina aditivada, de fato, ela limpa os bicos. Existe realmente essa limpeza de bicos? Porque parece que tem uma controvérsia dentro disso aí também, né? Há pessoas que dizem que realmente tem uma eficácia e há pessoas que às vezes falam que não. Como que funciona isso aí? Então, como toda experiência ou todo relato que eu vou falar aqui é baseado na minha experiência dentro da oficina mecânica, dentro do que eu vivo ali, eu te falo que sim, a limpeza de bico funciona e a gasolina aditivada, ela tem assim um pouco de ação detergente, mas eu acho um pouco ineficaz. Porque, primeiro, a gente sabe assim, por exemplo, a gente não sabe, não tem uma norma hoje, até onde eu sei... Aditivar, né? Para aditivar. Por exemplo, você vai vender um combustível aditivado, mas você, a cada 1.000 litros, você é obrigado a colocar 100 litros de aditivo. Não tem isso. Qualquer quantidade, qualquer coisa já é um aditivo. É um aditivo. Se você colocar uma garrafinha dessa aqui lá dentro de algum tipo de aditivo, algum tipo de detergente, você pode vender a gasolina como aditivo. Será que isso vai ter uma eficácia assim? Entendeu? Então, assim, eu particularmente, eu sugiro sempre o seguinte: use gasolinas de postos confiáveis e compre o seu próprio aditivo. A gente tem uma série de aditivos aí, várias marcas boas e que funcionam com eficácia. Eu já pude testar e aprovar, entendeu? E como que funciona essa aplicação do próprio aditivo? Só via tanque. Joga no tanque, boa? Via tanque. Você compra um frasco, né? E é bom, se você não tem experiência, leva no seu mecânico e pede ele para adicionar, mas geralmente é completo. Assim, geralmente vai vir no próprio aditivo a diluição dele, né? E lá, em alguns aditivos, eles têm também uma nota de melhor eficiência, usam menos combustível com maior quantidade. Então, assim, aí você aplica. Eu acho mais eficaz e mais funcional, entendeu? Do que a própria gasolina aditivada, porque a gente não sabe quanto que tem, entendeu? Então, assim, mas eu só uso aditivado e meu carro tem diferença quando eu ponho a outra. Beleza. Então, se você está satisfeito com aquele combustível aditivado e tem condição de manter ele, não tem problema nenhum. Só que a gente... se você confia no posto... confia no posto. Você, né, é aquela questão. A gente não sabe o quanto tem. Até hoje eu também não vi, assim... Eu posso até não ter visto. Pode até ter alguém que já fez algum tipo de conteúdo, que um químico, por exemplo, que pega o combustível aditivado e vai vasculhar ali de uma forma que vai mostrar o quanto tem de aditivo em comparação, né? Isso aí tem que ser dentro do mesmo posto, né? A gasolina comum dele vendida, né? Entendeu? É um ótimo teste aí para quem quiser fazer e marcar a gente. Faz se aí tem e algum marca vídeo, a gente, né? Interessante. Wesley, agora vamos dar umas dicas, né? Você já falou um pouquinho das manutenções, tal. Vamos dar uma dica aí para a turma. Talvez aquela pessoa, marinheiro de primeira viagem, principalmente. Eu já fui trollado na compra de carro. Comprei...
impressionante, né? Foi meu primeiro carro. Ah, chegou lá, apaixonou, né? Não, é esse aqui que eu já... Para falar a verdade, não foi nem aquela questão de apaixonar, foi o que o dinheiro deu para comprar, né? Sim, sim, tem isso também. Aí cheguei, na verdade, eu queria aquele modelo de carro, era um Palio, Uhum. né? Um Palio ED 97, primeiro carro. Olhei e falei, é o que o dinheiro dá também, eu acho que vai ser legal. Quando chego com esse carro em casa, e né, aquela primeira troca de óleo, primeira troca de correia dentada, porque normalmente é sempre assim, né? Ah, vou trocar a correia, trocar o óleo e tal. Já dá aquela... Vamos visualizar como é que o carro tá. Aí foi o primeiro susto. O carro já tinha sido batido, a longarina dele estava torcida. Aí depois eu vi que ele estava igual um Frankenstein, porque a porta já tinha sido trocada, a porta esquerda era, né, de uma cor, eu percebi por causa do interno ali no forro, a do outro lado de outra cor, um era vermelho, o outro era azul e o carro era cinza. Então, ou seja, o que que nós... Vou comprar o carro, o que que as pessoas têm que olhar, sabe? Quais que são os sinais para que, opa, espera aí, esse carro não está legal. Eu acho que às vezes não precisa nem ser só para os marinheiros de primeira viagem, não. Porque Para às qualquer vezes... carro. Por várias vezes eu já livrei alguns clientes lá. Eu vou até abrir um parênteses, vou contar um caso aqui e a gente volta com a dica. Tem um cliente meu que até você deve conhecer, o Maurício, gente fina demais, compraram um carro uma vez. Chegou lá e eu falei com ele assim, eu vou te dar um suporte, cara, para te ajudar a olhar o carro para você, para a gente escolher um carro bacana. Inclusive, ele tinha vendido o Palio também, tinha um Palio ED, né, um xodózinho dele, vendeu para comprar outro carro. E aí o Maurício um dia me ligou, Wes, onde você tá? Eu não estava na oficina. Eu tô testando um carro aqui, eu chego aí daqui a pouco. Ele falou, eu tô aqui na oficina, eu trouxe um carro aqui para você ver. Eu cheguei lá. Aí eu já olhei o carro, e o carro já é uma mecânica, porque eu costumo avaliar o carro e avaliar, tipo assim, também o custo de manutenção que aquele carro pode te dar. E como que a pessoa é? Eu consigo, às vezes, entender o perfil da pessoa. Às vezes, com pouco tempo de conversa ali, a gente consegue identificar um perfil. Se é uma pessoa que é uma pessoa bem atenta com as manutenções, uma pessoa que não vai se importar em ter um valor maior na hora de dar manutenção ou uma atenção maior. E ele chegou com um carro que a mecânica específica desse carro era um Renault 1.6 16, um Logan, que é uma mecânica que você requer que o carro tenha sido bem cuidado, que tem que ter uma manutenção bacana, diferente do Palio, né? Do perfil do Palio, que muitas das vezes é um carro que aceita um pouco mais de negligência, vamos falar assim, né? Aí eu olhei aquele carro e falei, você está querendo comprar esse carro? Aí ele virou, não, eu já comprei. Eu falei, não. Aí eu olhei para ele, não. Você puxou pelo menos um cheque e tudo desse carro, cara? O que é isso? Então não puxou. Não puxou. O que é isso? Aí eu abri, fui no aplicativo, olho no carro. A gente comprou o cheque. A hora que a gente comprou o cheque, tinha R$2.000 em multa no carro. R$2.000. Falei aqui, mas e essas multas? O cara falou, não, vou ligar para ele, ligou, porque não, só vou pagar, vai transferir, vou pagar agora, porque aí ia preencher o recibo ainda do carro para ele, ou parece que já tinha preenchido, mas o cara ia pagar logo a hora que recebesse o valor do carro, né? Ele comprou de uma agência, aí parece que a hora que ele recebesse, ele pagava, cara, em multa, não sei da onde, cara. Aí, a sorte, o carro não tinha uma passagem de leilão, não tinha um sinistro no carro, né? Que igual no seu caso, você comprou um carro que você não comprou um carro que bateu, ele apanhou muito, né? Ele apanhou. Ele capotou. E aí eu comecei a checar o carro para ele, cara, aí o motor na lenta ficava dando uns estralos. Cara, você não observou esse barulho aqui, olha? Tá nítido. Ah, mas isso não é normal, não? Eu falei, não, cara, você não sabe, você nem questionou. Ah, cara. E se ele estiver vendo, ele vai dar risada disso aí com a gente. E aí eu fui olhando o carro, cara, a hora que eu abri o porta-mala, assim, você olhava assim dentro do porta-mala, você via o fundo, o assoalho estava todo podre, cara, assim, não, você não viu isso aqui? Não, cara, eu nem vi. Eu nem abri o porta-mala. Eu virei para ele e falei assim, cara, devolve esse carro. Você comprou hoje? Comprei. Você está no seu direito de devolver o carro. Você tem 7 dias para você devolver. Devolve esse carro hoje. Cara, você está entrando num carro aqui que você vai só passar raiva.
Não, sério, cara, sério. Aí a esposa dele tava do lado, ela já ficou assim, toda desesperada, já ligaram pro cara, o carro tem 2.000 de multa e tal. Não, cara, já argumenta isso aí, que não foi legal, já devolve o carro. Resumindo, perderam o valor da transferência, porque já tinha sido pago, né? Mas conseguiram devolver o carro, o que não é a realidade de muitos. Então, a primeira dica que eu dou para a pessoa que quer comprar um carro hoje, procure um profissional e tire uma opinião com a pessoa antes de comprar o carro. Olha, estou querendo comprar um carro, o que você acha desse carro? É o que eu faço com muita gente lá, entendeu? E a gente faz uma pesquisa antes com a pessoa, a gente conversa com a pessoa, você consegue elaborar uma pesquisa que você vai definir um perfil para aquela pessoa, para ver o tipo do carro que a pessoa quer ter e como que ela quer ter. A não ser que a pessoa já tenha um modelo em específico. Mas e se a pessoa já tem, por exemplo, vamos citar de novo, eu quero ter um Renegade. Tá, ok. Vamos procurar um Renegade de procedência, onde as manutenções foram feitas de forma adequada, onde o antigo dono era uma pessoa que era atenta com o carro. Né? Porque não adianta também pegar qualquer unidade. É o grande erro. Né? Muitas vezes a pessoa tem um sonho de um carro específico. Aí chega lá, vê o primeiro carro e vê a oportunidade e é movido pela emoção, né, de estar com o carro em mãos e acaba cometendo esse erro de comprar um gato por lebre, né, um exemplo. E aí depois ainda acaba que pesa no carro, o carro é ruim, não é. Você fez esse planejamento, esse estudo, né? E é a primeira dica, você tem que ter uma consulta, né, de campo. E outra coisa, faz uma pesquisa, cara, eu tenho, né, que é o que muita gente faz, é assim, você tem um carro com manutenção, por exemplo, vamos pegar como exemplo o tanque de guerra, o Uno Fire 4 portas. Aquele carro, cara, é tudo baratinho hoje, né? Apesar de que não tem nada barato hoje mais no meio da manutenção, mas em comparação com o Renegade, cara... É irrisório. Nós estamos falando de um carro que fica... Uma manutenção, uma troca de óleo, fica às vezes mais de 3 vezes o valor do que um carro convencional, que é o Uno, né? Então, às vezes, a pessoa está lá, junta um dinheiro e tal, aí tem a pessoa já está, né, já tem uma programação com aquele carro e, de repente, ela vai lá e troca e pega um outro carro. Ela tem que ter esse entendimento. Eu tenho condições de manter esse carro agora também? E não só de manutenção. Né? Vamos cuidar do bem. Eu costumo falar hoje que o carro é um dos bens para o público, na minha opinião, tá? Eu acho que é um bem de valor abaixo de um imóvel, é o segundo bem, se não o primeiro. Porque eu conheço gente que tem um carro de mais de 150 mil reais, mas mora de aluguel. O foco dele é ter um carro legal e ele concorda em morar de aluguel, né? Então, assim, é um bem hoje de um valor considerável, né? Nós estamos falando de carros hoje aí, fácil, que chega na casa dos 100. Carro popular aí de 80 mil. Então, assim, 80 mil reais hoje é um valor considerável aqui para nós. Então, é isso aí que pega. A pessoa tem condições de manter aquele carro de uma forma num contexto geral, um seguro, né? Uma manutenção em dia. E eu digo a manutenção, assim, enquadrando no uso do carro, pôr peças de qualidade, ser atendida numa oficina de qualidade, manter o carro com um abastecimento legal, um alinhamento em dia, a limpeza mesmo, a higienização do próprio carro, né, que é muito importante hoje, entendeu? E entender o tempo que ela vai ficar com aquele carro, né, o que aquele carro pode te apresentar de problema crônico. O grande problema hoje também das pessoas é isso, a falta de pesquisa. Por exemplo, faz uma pesquisa, eu quero um Onix. Eu tenho um outro amigo que comprou um Onix, aí eu falei, cara, você já tinha pesquisado esse carro? Não, por quê? Não, esse carro tem um problema crônico, ele tem uma correia banhada a óleo, que se não foi cuidado legal, talvez você tenha um problema aí. Não, cara, não olhei isso, eu não sabia. Até aquele caso que eu estava te contando do próprio Golf, né? O cliente tinha 3 Golfs, é um entusiasta. Ele comprou o primeiro Golf, o segundo só alegria. O terceiro Golf, ele comprou o 1.4 com câmbio DQ200. É um câmbio problemático. Né, assim, em um certo período de manutenção, ele vai apresentar uma manutenção e é caro, não é barato. Aí ele mesmo alegou, não, cara, comprei esse carro, meu sonho, cara, era ter esse carro e eu não sabia desse problema. Aí virou um pesadelo para ele, né? Foi um prejuízo que ele não calculou. Agora, assim, tá, beleza, você falou
primeira dica, né? Consultar uma pessoa, um mecânico, que tem uma experiência. Tá, beleza. Mas nem sempre, às vezes, a gente vai fazer isso. Não. Tá, beleza. Cheguei para comprar o veículo. Tá, eu, vendedor, e os vendedores aí têm a lábia, né? Conversão de compra, né? Converte, né? Tá, mas quais que são alguns sinais assim? Por exemplo, é funcional? Ah, eu vou abrir o capô. O que eu como leigo, tenho que... Opa, espera aí. Você consegue dizer isso? Funciona o carro? O que se esperar? Entende? Então, vou ser bem sincero. Um leigo dificilmente vai achar alguns defeitos no carro, sinceramente. Então, assim, ainda bato firme. Se for de um carro de procedência, um ponto que eu costumo brincar, você chegou para comprar um carro, vamos falar assim, tratando de um carro particular. E o cara te fala assim, não, esse carro é muito bom, esse carro não dá problema comigo, esse carro não me dá manutenção, esse carro tá todo revisado, tá? Pergunta, o que você revisou no carro? Não, troquei óleo dele, troquei filtro, cara. Para mim, minha opinião, é importante a manutenção preventiva de troca de óleo e filtro, mas isso não é uma manutenção de revisão. Entendeu? Isso é como se fosse para mim. O carro precisa da gasolina para andar e também precisa do óleo estar em dia para o motor durar. Entendeu? Então, assim, quando o cara chega, eu brinco isso com o público que me procura para consultoria de compra de carro, eu brinco, cara, se o cara chegou para você e falou que o carro dele não te dá problema, o carro dele não vai na oficina, que um carro bom, que o carro é só trocar óleo e nem água baixa, sai porque você vai pegar todas as manutenções que está atrasada para fazer. É porque nunca levou. Vamos abordar, por exemplo, para a indústria. Você tem uma máquina que ela vai trabalhar por horas. Em determinado momento, ela é parada para ser feita a manutenção, porque senão ela vai gerar um problema mais para frente. E ela não pode ser passada. Né? O carro é a mesma coisa. Ele tem que ser passado pelas manutenções preventivas, porque senão uma hora ele colapsa. Entendeu? Então, o grande segredo está aí. É onde que eu falo. É muito difícil de uma pessoa chegar, um leigo, até assim, movido pela emoção da compra de um carro novo, né? Você está ali, aquele sentimento de estar novo, de carro limpinho, dele ver alguns problemas. Há possibilidades. Você vai olhar alinhamento, você começa a verificar, por exemplo, umas dicas, né? Borrachas de porta, se tem muita sujeira. Né? Um cheque tudo do carro é importante você fazer, puxa na internet. Né? Tem que tomar cuidado com esses laudos cautelares, porque nem todo laudo cautelar hoje é um laudo transparente. Eu tive essa experiência, tá? O cliente comprou um carro até foi um Honda HR-V. Acho que o carro estava com 30 mil rodados, nem 30 mil. Aí comprou o carro, fechou o negócio. Não, o carro tem laudo aprovado. 100% o carro. Tem um pequeno detalhe, um pequeno retoque na traseira que foi marcado no laudo. Peguei o carro para inspecionar para ele. Entrei com o scanner no carro, anomalia de airbag. Falei, airbag traseiros. Chamei ele e falei, cara, esse carro está com avaria de airbag. Aí peguei A gente tem uma espécie de micrômetro que a gente consegue medir a espessura da tinta e a gente consegue ver se o carro teve reparo. Cara, tinha lugar que nem pegava. Ele batia para ler e ele não conseguia nem ler de tanta massa que tinha no lugar. Então, assim, no laudo constava só como retoque, um pequeno reparo. Mas a porrada foi grande, que chegou a abrir os airbags. Gerou falha. Então, assim, aí o cara ficou chateado, porque comprou um carro com laudo e o laudo, infelizmente, mentiroso. Não foi um laudo. Por isso que eu falo, é muito difícil, cara. Você tem que... assim, eu acho que vale a pena investir em uma consultoria, vale a pena investir em um técnico para fazer uma visitação, vale a pena pesquisa. Eu não tenho... Hoje eu não consultei, igual a gente fala, não tive tempo de consultar, procurar meu mecânico de confiança para me dar umas dicas. Procura no YouTube, cara. Tem muita coisa hoje, assim. Tem que tomar cuidado também, né? Mas tem muita informação que vale a pena pesquisar primeiro. Um curso de manutenção desse carro.
Quais os problemas crônicos que esse carro pode apresentar e o custo disso, entendeu? Porque aí você já vai amenizar algumas coisas. Mas eu acho muito difícil de você chegar num local e olhar um carro e você identificar. Há possibilidades. Há possibilidades. Por exemplo, eu fiz um vídeo até no YouTube, no nosso canal, onde eu dou dicas de quando você vai chegar e olhar um carro para saber se o motor dele está ruim ou está bom. E aí, um exemplo que eu cito que é mais clássico para um carro já de uma vida útil maior. Nós estamos falando de carro de mais de 10 anos. Até menos, talvez, né? De 5 anos já seria válido. Você olhar o escapamento do carro. O cara vai lá e passa a mão no escapamento e está aquele escapamento gorduroso. Então, o carro está passando o óleo do motor. Não pode ficar naquela situação. Então, provavelmente, você vai ter um carro com um problema de consumo de óleo. Outro exemplo, você funciona o carro e deixa o carro um tempo parado ali, funcionando. Entendeu? Atento aos barulhos do primeiro funcionamento. Chega, escuta o carro funcionando no frio. Se o barulho do motor está um barulho assim estranho, aí você já tem que despertar uma dúvida. Opa, né? Você tem que... Porque vendedor, cara, você e o vendedor né, vai falar assim, não, cara, isso aí é normal. Maqueia muito bem. Né? Não, isso aqui é normal desses carros. Aquele uso daquele... Eu sempre erro o nome, Pardal. O Pardal. Enfim, cara, assim, é complicado, né? É comum ainda no mercado? Assim, tem o uso dele, por exemplo, eu uso para performance. Eu uso o Pardal B12, que é um aditivo que é visando performance, entendeu? Só que eu já pude fazer teste nele, que eu peguei um carro onde eu tinha uma pressão de óleo um pouquinho abaixo e quando a gente adicionou, fez a troca de óleo, adicionou o Pardal, a pressão, assim, bem irrisória, mas a gente teve uma melhora. Inclusive o dono, com isso, com o dono ciente. Então, assim, é possível maquiar, sim. Quando você, por exemplo, outra coisa, outro ponto que eu acho importante, a comprar um carro, checa a fichinha de óleo que está lá no carro, se está sendo feita a troca com o óleo correto, igual a gente falou no início aqui. Por quê? Às vezes o cara está usando uma viscosidade errada e aquela viscosidade ela vai maquiar um defeito no motor. Então, assim, eu já sou assim, você está com um carro que te pede um óleo 530 e o cara está colocando um 1540 lá em cima. Ou quem fez a manutenção não entende ou visa fazer algum tipo de procedimento para maquiar algum defeito. É igual quando você até mencionou, né? Tirar aquelas borrachas do carro, visualizar aqueles cantos, às vezes pontos de solda. Né? Eu lembro que a última vez que eu fui trocar de carro, tal, eu tinha até pesquisado, feito um deverzinho de casa ali e tal, pesquisando sobre o carro. Aí tinha um determinado local aí que estava vendendo o carro do jeitinho que eu queria. Tinha as tecnologias que eu estava buscando, tal, não sei o quê. E aí, o carro relativamente novo, em ano, né? Então, eu estava falando de um carro de 2023. Ou seja, a gente está em 2025, um carro muito novo, assim, questão de ano. Sim. Aí, beleza. Eu entrei e tal, e já abri a porta. Aí é um pozinho meio que branco, parecendo... De massa, de polir. Aí, quando eu comecei a arredar as borrachas, eu comecei a perceber que o vendedor começou a ficar um pouco mais incomodado. Aí, quando eu vi, tinha aquele sinalzinho de corrosão no cantinho. Era um carro, ou seja, um carro muito novo para ter todas tipo essas características. Aí eu até mencionei, falei, mas esse carro aqui ele já teve algum reparo de questão de lanternagem e tal e tudo? Ele, não me falaram nada. Eu falei, não, então beleza, fica com seu carro, deixa eu partir para outra. Não tem... e então, acaba que tem muito caso desse aí, né? Não, quase todo mês, quando chega um cliente com carro novo. Hoje mesmo eu estava te contando, a gente vindo, eu estou com um cliente lá que comprou o carro agora e foi passar para manutenção. Já tive que acionar o alerta com ele lá, né? Infelizmente. O Esdra, em relação a turbinar os carros, a gente vai ter que deixar para a próxima, porque o nosso tempo já foi. O assunto é extenso, né? Se a gente ficou falando de carro aqui, Nosso tempo já foi e tem muito assunto, né? Mas foi muito bom.
principalmente, né, essas dicas aí para as pessoas que estão à procura, né? Eu queria que você pudesse finalizar, principalmente falando um pouco aí sobre os nossos parceiros aí, né? Sim, sim. São grandes parceiros nossos, né? O pessoal da Autogiro. Para o pessoal que tiver também oficina mecânica, centro automotivo, tiver interesse em estar fechando parceria, né? O pessoal tem preço bom, atendimento deles entregam. Então, assim, sempre tem servido a gente bem lá. Pessoal bacana. Pessoal que também mexe na área de motores, né? Motores de combustão interna. Precisou de retificar o motor, está precisando de peças, juntas, peças específicas do motor de boa qualidade, né? O pessoal tem uma gama extensa, que é o pessoal da Contagem Motor Peças. Se precisar turbinar, pode procurar? Tem algumas peças lá, né? As forjadas para um nível maior, mas eles têm também bastante. Inclusive, eu admirava no início que o pessoal da Contagem Motor Peça, eles têm um setor de esportivos lá e tinha uns Gol lá na época. Eu ficava lá assim, ia lá, né? Agora eu não vou muito lá porque a gente tem essa questão da facilidade com frete, com Uber. Então, mas eu ia lá, chegava lá, ficava vendo os carros lá de competição deles lá, que tem da equipe deles também. Muito interessante. Legal. Então, a turma estiver precisando de peças de motor de boa qualidade, pode chamar eles lá também. Tá? Muito bom. Wesley, vou tentar deixar agendado aqui já com o Anderson. Não sei se o Anderson vai ter a agenda para nós aí, mas para a gente falar sobre os novos modelos de negócios aí futuro, quais que são as tendências aí. Eu queria até, é claro, vai ser para a próxima vez. Afinal de contas, oficina mecânica é lucrativo, não é lucrativo? Para quem está querendo entrar nesse ramo, a gente não falou sobre isso. Vamos deixar para o próximo. Vamos. Então acompanha a gente aí, né? Não, tem até parceiros que têm uma bagagem até maior para te falar sobre isso aí. Quem sabe a gente vem junto também. Não, com certeza. Mas muito obrigado, né? Muito obrigado mesmo por ter aceito o convite. Para você que chegou até aqui, muito obrigado. Comente este vídeo, deixe as suas perguntas, dúvidas, se inscreva no canal, compartilhe, né? Eu sempre tenho dito aqui, vamos fazer com que este conteúdo chegue para um número maior de pessoas, porque acaba que está sendo utilidade pública, né? Então, ou seja, são informações aí que às vezes a gente não tem todos os dias e, principalmente, às vezes a gente não tem a oportunidade de estar aqui sentado conversando com o Esdras sobre essas questões aí que eu acredito que todo mundo, ou grande parte das pessoas, tem passado aí neste ambiente de revenda, compra de carro, compra ou não compra, o carro é problemático, não é, enfim, às vezes a gente sofre com isso. O assunto é extenso, né? Eu vou aproveitar também, o pessoal que quer assistir também mais conteúdos de mecânica automotiva, a gente tem um canal no YouTube, tá? Esdras Pacheco, quem quiser também, já seguir a gente lá, segue a gente também nas redes sociais, Esdras Pacheco também, posto nosso dia a dia na oficina, falo muito durante os dias sobre as manutenções, sobre o que a gente precisa. E também o canal, né, o próprio Instagram da oficina, que anda em conjunto com o meu. O pessoal tiver interesse em agendar serviço com a gente lá também, chama a gente lá no direct. Muito bom. Eu vou deixar tudo isso na descrição aqui deste vídeo. Okay. Né, então vai estar toda a informação, a maneira como que vocês vão achar também o Esdras Pacheco aí nas redes sociais. Tamo junto. Muito obrigado. Que o Senhor continue nos abençoando. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Tamo junto.